Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos a mais um encontro do curso de nivelamento em língua portuguesa. Desta feita, nosso primeiro encontro no ambiente virtual de aprendizagem. Espero que estejam gostando dessa nova perspectiva do nosso curso de nivelamento. Espero que aproveitem ao máximo, ok? Eu sou o professor Franklin Lima e trataremos hoje do tema colocação pronominal. Seguidamente, vamos abordar também o uso de certas palavras, que muitas vezes se apresentam como bastante complicadas e diversas se não observarmos, alguns regramentos de uso, tá certo? Bem, sem mais delongas, vamos passar adiante no nosso conteúdo. Bem, antes de observarmos as situações de uso, vamos fazer análise de alguns exemplos que eu separei para vocês. Ok, então o próximo slide ele vem trazendo uma outra ilustração, também com o emprego do pronome. Vamos lá. Temos aí no primeiro quadrinho, né, o desenho do Garfield, algumas aranhazinhas descendo, e aí ele diz assim, certo homens, tá? Muito bem empregado, certo homens, e aí no próximo, puxem isso. Próximo desenho apresenta também a inscrição. Isso não me cheira bem. Próxima mensagem, tragam o cacto gigante. Bem, desprezando toda a situação de mensagem, vamos observar também o emprego da partícula pronominal me, aí associada à negativa, né? Isso não me cheira bem, muito bem posto, vamos tratar disso daqui a pouquinho. Na próxima mensagem, temos aí também uma charge bastante interessante, né? O pai falando com o filho, não sei, acho que é isso, mas ele diz assim, me diga uma coisa, e aí o garoto retruca, o correto é diga-me. Próxima mensagem, tá, me desculpe. O garoto retruca mais uma vez, o correto é desculpe-me. E na última, o indivíduo afirma, dane-se. E o garoto logo contesta, agora acertou. Pois bem, na última imagem que a gente traz aí como exemplo, na verdade não é a última, é a penúltima, porque se observarmos muito bem aí, as imagens trazem exemplos bastante idênticos no sentido das duas primeiras, e aí na sequência, né, ela vem tratando exemplos que são bastante próximos. Temos aí uma mensagem, né, que foi pichada numa parede, amo-te, Nicole. Perfeito, uma coisa que não é bastante comum, porque normalmente costumamos observar a expressão te amo, Nicole, né? E muitas vezes a expressão te amo, Nicole, sem o uso da pontuação correta. O próximo e último exemplo que separamos para nossos queridos alunos tem aí a inscrição minha mãe me mima, né? Minha mãe me ama, né? A professora se mostra ao desenho seguinte, é retrucada pela personagem Mafalda, né? Que todo mundo conhece. A Mafalda vai e avisa a professora. Parabéns, professora. Pelo visto, sua mãe é ótima. Agora, por favor, ensine para a gente coisas realmente importantes. O que temos a avaliar aí dessa informação? Na primeira mensagem, né, na primeira imagem, perdão, temos duas mensagens. Minha mãe me ama. Temos a partícula pronominal antes do verbo, certo? E na informação logo a seguir, minha mãe me ama, a partícula pronominal também antes do verbo, que são as duas mensagens principais que queremos aí nessas imagens, tá ok? Bem, por que colocamos essas imagens aí? Se observarmos desde a primeira, temos o emprego das partículas pronominais de algumas situações que deveriam acontecer de forma comum no nosso cotidiano, mas que geralmente assim não são. Vamos explicar pormenorizadamente nos próximos slides, quando vamos estabelecer as questões de regramento de uso dos pronomes. Veremos que o uso do pronome não é nada difícil se observarmos essas regrinhas que vamos apresentar para vocês agora.
Bem, o que é colocação pronominal? Deixa aparecer aqui a minha carinha de novo para vocês, né, para que a gente trate disso aí com maior efetividade agora. Bem, colocação pronominal. Está aí. A colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos na oração pode ser feita de 3 formas distintas, tá? Existindo regras definidas para cada uma dessas formas. Então, já adianto aí para nós que o uso do pronome ele segue a 3 regrinhas básicas, que eu tenho certeza que todo mundo deve estar aí bastante lembrado, porque uma situação afeta aos estudos na nossa linha de aprendizagem, de ensino e que fazemos uso no cotidiano. Porém, a linguagem formal vai nos afastando um pouco dessa situação do uso correto dessas partículas. Eu separei cada um das classificações dessas formas, como ele apresenta aí, dando também exemplos que já vimos antes, aqui já foram mostrados, e alguns outros que eu separei para vocês. Vamos lá. Bem, o primeiro deles é a próclise. Próclise é quando o pronome é colocado antes do verbo. Na imagem que nós colocamos por último, que é a tirinha de Mafalda, a professora diz: minha mãe me ama, minha mãe me mima. Tá? Então, temos aí a colocação do pronome antes do verbo. Isso quer dizer que temos aí uma próclise. A partícula pronominal colocada antes do verbo, né, realizamos aí, então, uma próclise. Se temos a partícula pronominal colocada depois do verbo, como no exemplo dado aí para amo-te, Nicole, né, temos uma ênclise. Então, partícula pronominal colocada antes, próclise. Partícula pronominal colocada após o verbo, a ênclise. E temos, por último, a mesóclise, meso de meio. Né? Então, aí já sabe, quando o pronome é colocado no meio do verbo. Essa situação de uso é uma situação pouco comum, odiernamente, mas ainda assim é interessante que a gente observe com bastante pontualidade, porque existem regras para todas elas. Né? Está aí o exemplo. Não lhe direi a verdade. Dir-lhe-ei a verdade. Né? Não lhe direi a verdade. Dir-lhe-ei a verdade. Certo? Então, essa partícula pronominal colocada no meio do verbo configura aí, né, esse lhe, né, que tem a mesma perspectiva de você. Direi a você a verdade. É a mesóclise. Pois bem, deixe-me tirar minha carinha aqui de novo para que a gente comece a explicar de maneira bastante efetiva aí o que vem a seguir. Os pronomes pessoais, eles são classificados em pessoas, né? E temos 3 pessoas nas classes pronominais. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. No que diz respeito aos pronomes que tratamos aqui para as classificações da próclise, mesóclise e ênclise, estamos nos referindo a esses pronomes aqui, né? Que são os pronomes pessoais oblíquos átonos. Os pronomes pessoais oblíquos átonos são aqueles configurados por resguardar a pessoa ou recair à pessoa a ação do verbo. O de primeira pessoa seria me, a de segunda pessoa te, a terceira pessoa do singular se, ou, a e lhe, seguidamente dos plurais nos, vos, se, os, as e lhes. Repetindo, primeira pessoa do singular me, segunda pessoa do singular te, terceira pessoa do singular se, o, a e lhe. Se formos observar a situação do plural, primeira pessoa do plural nos, segunda pessoa do plural vos, terceira pessoa do plural se, os, as e lhes. Tenho certeza que todo mundo está aí bastante lembrado, né? Não precisa a gente ficar remoendo esse conteúdo, né? Diferentemente dos pronomes chamados sujeitos, que são aqueles que podem substituir o nome eu, tu, ele, nós, vós e eles.
né, os pronomes pessoais oblíquos seguem essa mesma linhagem de colocação. Primeira pessoa, a pessoa que fala, yo em espanhol. Eu, perdão. Para o oblíquo, me. Tu, para o oblíquo, te. Ele, ela, o você, né? Os oblíquos seriam se, o, a e lhe. Na primeira pessoa do plural, o pronome sujeito, pronome pessoal seria nós, né? A primeira pessoa do plural do oblíquo, nos. Para a segunda pessoa do plural seria vós, no oblíquo seria vós, e terceira pessoa do plural, se, o, as, lhes, que temos a mesma representação da terceira do singular, eles, elas e vocês no plural. Espero que tenham entendido isso aí, a gente vai ver na classificação mais adiante. Mas veja, dito as situações dos pronomes pessoais oblíquos átonos, eu pergunto, quando utilizar a próclise ou a ênclise? Existem regras específicas para isso. Tá? A colocação pronominal, como está aí, depois do verbo, é a forma básica de colocação pronominal. Ou seja, sempre o regramento diz que após o verbo é que eu tenho que colocar um complemento, né? Seguindo a estrutura sintática básica de uma oração, verbo e o seu complemento. Né? Contudo, o uso da próclise encontra-se generalizado na linguagem falada e escrita. Se não, vejamos os próximos exemplos aí. É facultativo o uso da próclise ou da ênclise caso o verbo não se encontre no início da frase, nem haja situações que justifiquem o uso específico de uma forma de colocação pronominal. Ou seja, se estamos iniciando uma frase, nunca poderemos, né, colocar a partícula pronominal, ok? Então, veja, ele faculta o uso da próclise ou da ênclise caso o verbo não se encontre no início. Então, nada de dizer, me dê isso, me empreste isso, quando o correto deveria ser dê-me ou empreste-me, ok? O que é que ele diz aí com a situação alternativa? Não se encontra no início da frase. Nem haja situações que justifiquem o uso específico de uma forma de colocação pronominal. Geralmente, antes do verbo apresentado no início da oração, uma partícula negativa, né? Por exemplo, não. As partículas negativas, sabemos que elas atraem o uso dos pronomes, o que a gente vai ver mais adiante. Então, aí temos como exemplo, minha mãe me mima. Temos aí o verbo mima, certo? Não está no início da frase, perfeitamente correto. Minha mãe me ama, o verbo amar, está precedido da partícula pronominal. Estão entendendo? Mesmo? Deixe-me olhar para vocês de novo. Estão entendendo mesmo? Tá? Ok. Seguindo esse conteúdo, vamos observar aqui um outro exemplo de perspectiva facultativa da próclise ou da ênclise, configura nesse tipo de exemplo que eu vou mostrar para vocês aí adiante. Ó, minha mãe ajudou-me nos trabalhos. Minha mãe ajudou nos trabalhos. Temos aí o verbo ajudar, empregado em frases idênticas, porém diferindo-as com a localização da partícula pronominal. Tá? Esses dois exemplos aí estão configurados nessa assertiva da facultatividade do uso da partícula pronominal. Se eu não tenho nenhuma situação que indique como regramento o uso dela, da partícula pronominal, antes ou depois do verbo, então ela pode ficar flutuando aí nessas duas perspectivas, ok? Professor, não estou entendendo. Veja só, se eu tivesse aí na primeira frase, minha mãe não, então essa partícula negativa trairia o pronome para antes do verbo, então ficaria minha mãe não me ajudou. Na frase de baixo, eu não tenho uma partícula negativa, mas a estrutura dessa oração imposta dessa forma, o verbo está flexionado, não está no gerúndio, não está no infinitivo, não está no imperativo, eu não tenho partícula negativa, não tenho advérbio, que a gente vai ver tudo lá adiante, que são situações que atraem o uso
dessa partícula pronominal, então ela pode ficar flutuando entre um e outro. Todo mundo está entendendo? Ok. Bem, só lembrando que as pessoas que não estiverem entendendo o conteúdo, elas podem mandar as informações, né, na nossa aba de dúvidas lá no ambiente virtual, que elas serão prontamente respondidas. Ok? Deixa eu aparecer aqui de novo. Vamos lá para o próximo slide que diz assim. Um alerta. A próclise nunca deverá ser utilizada quando o verbo se encontrar no início da frase. Isso já foi dito antes. Estou repetindo agora porque é uma situação bastante comum na linguagem coloquial. No nosso dia a dia falamos dessa forma. Ok? Nesta situação, a forma correta de colocação pronominal é depois do verbo, ou seja, a ênclise. Não é isso? Ok. Ouviram me chamar. Nunca, jamais poderia ocorrer me ouviram chamar. Ou, no próximo exemplo, deram-lhe os parabéns. Nunca seriam lhe deram os parabéns. Estamos começando a frase. O regramento diz que não se pode começar. Não se. Tá? Temos aí já um exemplo do uso da próclise. Partícula negativa atraindo o pronome. Então, nunca deveremos começar uma oração utilizando a partícula pronominal antes do verbo. Ok? Certo? Tá. Tudo bem. Continuando nossa viagem aí pelo uso das colocações, pela localização dos pronomes dentro das orações, vamos aí agora estabelecer especificamente quando utilizar ou não a próclise, a mesóclise e a ênclise. Ok? Quando usar? Vamos ver algumas situações de regramentos que eu separei para os meus queridos alunos aqui. Vamos lá.
Então, é isso aí. Embora o faça, sei que é errado, certo? Tá? Tem aí a partícula, a conjunção aí, eu estou marcando aqui para vocês em vermelho, deixa eu colocar uma cor clara aqui para vocês, né? Tá aqui, ó. Embora o faça, sei que é errado, esse embora está atraindo a utilização aqui, ó, da partícula pronominal o, tá? Significa o tema que está sendo dito, tá certo? Está aí ocultado. Pronomes relativos, que, qual, onde, tá? Quem, tudo isso aí figura como um pronome relativo. Há professores que, olha aqui, o pronome relativo sendo aplicado na oração, e aí atrai a partícula pronominal nos. Esta é a faculdade onde, está aqui, tá? Lembrando sempre que existe diferença entre onde e aonde. Eu acho que mais adiante, inclusive, vamos tratar desse tema no uso de certas palavras, como eu falei para vocês. Estão entendendo? Bem, passaremos à situação mais adiante, que tem o uso da próclise e exige um pouco mais de atenção, porque o regramento ele é mais complicado do que as outras duas. Ok? Vamos lá. Pronomes indefinidos. Alguém, todos, poucos, tá? Ninguém. Tudo isso é um pronome indefinido. São pronomes definidos. Então, alguém me dará, perdão, me fará mudar de opinião? Cuidado, tá? O correto é esse, né? Não há a possibilidade de você colocar essa partícula pronominal que eu estou marcando aqui agora para você, ó, me, após o verbo fará, porque eu tenho aqui a partícula pronominal indefinida, alguém atraindo a utilização desse pronome. Poucos se apresenta aqui também como um pronome indefinido, atraindo a partícula nos aqui, certo? Antes do verbo. Os pronomes demonstrativos, isto, este, esta, isso, esse, aquilo, aquelas, tudo isso são pronomes demonstrativos. Também são elementos que atraem a partícula pronominal. Cuidado em frases interrogativas, quem, qual, que, quando, como, também atrai, essas partículas também atraem, ó, aqui, ó, quem me chamou e não quem chamou-me. Quando nos perguntaram e nunca quando perguntaram-nos, tá? Essas partículas interrogativas também atraem o uso do pronome oblíquo. As frases exclamativas optativas seguem a mesma regra das interrogativas, tá? Ok? Olha aí como nos enganaram, tá certo? Como está aqui, ó, essa partícula interrogativa, como, ok? Está aqui, ó. E Deus te guarde, é uma frase exclamativa ou optativa, tá? Deus te guarde, tem aqui o uso da partícula pronominal. Em frases com preposições em mais, tá? Verbo no gerúndio, tá certo? Frases com preposições, tá? Deixa eu abrir aqui melhor o áudio, só um momentinho. Frases aqui. Preposições em mais, verbo no gerúndio. Aqui. Essa partícula em, certo? Ela vai ser preponderante para essa perspectiva, tá? Então, todas as vezes que em frases eu tenho a preposição em somada a um verbo no gerúndio. Ó, aí eu chamo a atenção de vocês. Lembram que lá atrás eu disse que o verbo no gerúndio, no infinitivo, no imperativo, sempre deixarão brecha para a utilização dessa partícula pronominal depois do verbo? Cuidado. Se eu tenho a preposição em antes desse verbo, eu terei que utilizar a preposição antes. Eu tenho aqui dois exemplos, olha aqui, ó, em C e em C, tá vendo aqui, ó, C, estou marcando aqui, ó, certo? Em se tratando, em se falando, tá? Essa preposição em vai atrair a utilização da partícula pronominal. Eu não vou poder fazer a ênclise e sim a próclise. Advérbios, sem que haja uma pausa marcada. Então, havendo uma pausa marcada por uma vírgula, deverá ser usada a ênclise, porque sempre depois de uma vírgula, eu estou reiniciando o pensamento, né, como se estivesse começando de novo a oração. Aqui se come muito bem. Né? Aqui é advérbio, localização, atrai o uso da partícula se aí, que figura aí como um pronome. Talvez te espere, né? Tá aí talvez o advérbio, talvez, né? Apresentando uma dúvida, com a utilização da partícula pronominal.
Gente, vocês estão entendendo o conteúdo? Sim, verdade? Eu espero que sim, tá? Já estamos terminando daqui a pouquinho essa situação da utilização da próclise, da mesóclise da ênclise. Eu vou agora fechar essa situação da colocação do pronome com a ocorrência da mesóclise agora. Veja só. A mesóclise é quando a colocação pronominal deve estar no meio do verbo, tá certo? Só que, para que isso ocorra, o verbo tem que estar conjugado no futuro do presente do indicativo ou no futuro do pretérito do indicativo. Tá? Eu tenho aí dois exemplos aí, ó. Ajudar-te-ei no que for preciso, e cometer-se-iam mais facilmente se confiassem, comprometer-se-iam mais facilmente se confiassem mais em você. O verbo conjugado normalmente seria ajudarei e comprometeriam, tá? Ajudarei e comprometeriam, aí representando o futuro do presente e futuro do pretérito, tá? Ajudarei, né? Futuro do presente e futuro do pretérito, tá aí, comprometeria. Quando a gente vai utilizar a mesóclise, perdão, a partícula pronominal ela vai para o meio do verbo, representando a quem se recairia a ação. Tá? Então, ajudar-te-ei no que for preciso, né? Está aí no meio. Comprometer-se-iam mais facilmente se confiassem mais em você. Então, veja, muita gente coloca a mesóclise, utiliza a mesóclise sem os verbos estarem nessas perspectivas de conjugação. É errado. Inclusive, tem uma outra observação aí embaixo. Ó, a mesóclise é maioritariamente, utilizada numa linguagem bastante formal, culta, literária. Não é uma linguagem comum utilizarmos no nosso cotidiano. Caso haja situação que justifique a próclise, a mesóclise, ela não vai ocorrer. Não há necessidade de que ela ocorra. Tá certo? É uma situação que está bastante em voga hoje em dia. Então, mas para que ela ocorra, sempre temos que prestar atenção nessa perspectiva da conjugação do verbo, certo? Ok. E temos mais uma situação aí para apresentar a vocês, que é a utilização das partículas pronominais em locuções verbais. É aí no nosso próximo slide. Bem, e o que é? Eu pergunto uma locução verbal, tá? Locução verbal. Vejamos. A colocação pronominal nas locuções verbais difere caso o verbo principal esteja no particípio, no gerúndio ou no infinitivo. Eu já tinha dito isso para vocês antes. Isso é muito importante, certo? Elas vão flutuar. Particípio, gerúndio e infinitivo dentro das situações das locuções verbais. E o que é uma locução verbal? Veja só. Uma locução verbal é a combinação de um verbo auxiliar com o verbo principal. Tá? Então, a aplicação de dois verbos, um funcionando como auxiliar e outro como principal. Esses dois verbos aparecendo juntos na ação transmitem apenas uma ação verbal. Ele isoladamente, ele separado desse outro verbo, ele não vai passar a mensagem completa. Tá? Ele transmite apenas uma ação verbal. Os dois juntos estão ali, mais um auxiliando o outro, tá? Para desempenhar apenas uma função verbal, desempenhando o papel de um único verbo. É isso que ele quer dizer. Olha aí. Estive pensando. Se você retirar pensando, estive, né? O quê? Ou se você colocar somente pensando. Tá, ok. Pensando o quê? Quando? Né? Quero sair. São dois verbos, né? Pode ocorrer. Tem investigado. Tinha decidido. Então, veja que essa perspectiva da locução verbal, ela somente tem existência, somente existe se eu tenho a aplicabilidade de duas partículas dentro de uma oração funcionando apenas como um elemento verbal. Ok? Então veja, quais são os regramentos? Se o verbo principal no gerúndio ou no infinitivo, né, se a locução é apresentada dessa forma, com utilização de gerúndio infinitivo. Caso não haja palavra atrativa, que exige essa próclise, o pronome oblíquo poderá ficar após o verbo principal ou após o verbo auxiliar. Quero ver-te hoje. Eu quero te ver hoje. Onde é que tem a locução? Aí, ó, olha a locução. Quero, né, um verbo, e o outro aqui, ó, ver. Certo? Então, eu posso flutuar essa ação caso não haja palavra atrativa. Ok? Então, quero ver-te ou quero te ver. Tá certo? Caso haja palavra atrativa, como eu falei, né, aí a gente vai ter que utilizar a próclise. Então, o pronome oblíquo poderá ficar antes da locução verbal ou depois da locução verbal. Olha aí, ó. Aqui estão as partículas atrativas, não e não. Tá vendo aí?
ok? E eu vou acrescentar aqui, ó, T antes do verbo, tá certo? Da locução, perdão, a locução aqui é quero ver, tá vendo aqui a locução, quero ver, certo? E essa partícula pronominal pode vir antes da locução verbal ou depois da locução verbal. Não estamos falando do verbo querer nem do verbo ver, mas estamos falando da locução verbal. Preste bem atenção nisso. Então, eu tenho aqui a locução verbal, ó, no exemplo de cima, quero ver-te hoje, quero te ver hoje. Veja que eu estou colocando o verbo ou depois da locução, ou no meio da locução, entre um verbo e outro, tá ok? Aqui, caso haja a palavra atrativa, a exigência da próclise, e eu vou colocar essa partícula pronominal ou antes da locução, ou depois da locução. Ok? Espero que vocês estejam entendendo aí tudo direitinho. E o verbo principal no particípio, né? Caso não haja palavra atrativa que exija próclise, olha aí sempre a perspectiva das palavras atrativas. Mais adiante eu acho que eu separei um slide só, mostrando mais uma vez quais seriam essas palavras atrativas. Né? O pronome oblíquo deverá ficar depois do verbo auxiliar, certo? Nunca depois do verbo principal no particípio. Então veja só, explicando melhor. Tinham me dito que você não era de confiança. Né? Voltando à situação da explicação para que a gente trabalhe o exemplo. Então, eu tenho o verbo aqui, ó, tinham, ok? E tem outro verbo aqui, ó, dito. Olha aqui o outro verbo tinha, certo? E o outro verbo aqui falado. E o que é que o regramento diz aqui em cima? Ó? Caso não haja palavra atrativa, certo? A palavra atrativa aqui, ó, não há, né? Não há palavra, não há advérbio, não há, né? Palavra atrativa aqui. Tá? Caso não haja palavra atrativa que exija a próclise, o pronome oblíquo deverá ficar depois do verbo auxiliar, certo? Nunca depois do verbo principal, certo? Então, observem aqui que eu tenho o particípio dito e falado, que é o particípio que ele fala aqui, ó, no regramento, tá ok? Então, essa partícula pronominal vai vir sempre, ó, sempre aqui, depois do verbo auxiliar. O verbo auxiliar é sempre esse que vem primeiro, ó. Tinham, eu tinha. E o verbo principal está aqui, ó, no particípio. O verbo principal, gente, é sempre o verbo que vem depois, tá certo? É sempre o verbo que você vai fazer, tá certo? Então, tinham me dito, tinha lhe falado. Nessas perspectivas, o verbo principal está no particípio, essa partícula pronominal vai vir sempre colada ao verbo auxiliar. Tá ok? Bem, caso haja alguma palavra atrativa que exija a próclise, o pronome oblíquo deverá ficar antes da locução verbal. Olha aí também, ó. Já me tinham dito, olha a locução aqui, ó. Veja só aqui, deixa eu mostrar uma efetividade para vocês com o mouse, tá? Eu tenho aqui a locução verbal, tinham dito. Olha aqui de novo a situação do ó. Não sou muito bom com essa situação do mouse, não, perceberam, né? Tá? Eu tenho aqui, ó, tinha, ó, aqui, ó, também aqui está a locução verbal de novo. O verbo está no particípio, e aqui esse novo regramento diz assim, olha, caso haja alguma palavra, porque no anterior não havia palavra atrativa, ok? Nesse há palavra atrativa. Olha aqui, ó, já, certo? Um advérbio aqui, olha, não, uma partícula negativa aqui, ó. Então, o que é que ele diz assim? Houve palavra atrativa, exige a próclise. Então, o pronome oblíquo deverá ficar antes da locução. Não estou falando do verbo principal ou auxiliar, tá certo? Não estou falando disso. Estou falando da locução. Então, ó, ele vem para antes da locução. Me, tá vendo? E lhe aqui, ó. Certo, gente? Como é que está aí a aprendizagem? Tudo bem? Avançando? Ok. Certo? Então, vamos lá. Vamos praticar um pouquinho. Separei aí alguns exercícios que eu já havia passado para vocês no meio da semana, certo? E vamos responder agora aqui para vocês, tá ok? Vamos lá. Tem essa questão aí, né? A frase que admite outra colocação igualmente correta do pronome oblíquo sem acréscimo de outra palavra é, temos aí alternativas A, B, C, D e E. Tenho te procurado há várias semanas. Pedir-lhe-ia um favor, os candidatos se retiraram, nada nos detém, nenhuma das alternativas. Ora, espero que vocês tenham acertado. A resposta certa dessa questão é a letra C, C de casa. Por quê?
coloquei aqui a explicação, ó. É facultativo o uso da próclise ou da ênclise, facultativo, caso o verbo não se encontre no início da frase, né? Nem haja situações que justifiquem o uso específico de uma forma de colocação pronominal. O que aconteceu aí? Né? A frase que admite uma outra colocação seria, ó, os candidatos retiraram-se ou os candidatos se retiraram. Na primeira questão, letra A, eu não posso colocar a partícula pronominal antes, né, para começar, no início. A segunda também, não há essa necessidade. Na letra D, nada nos detém está corretamente empregado, porque tem a partícula negativa nada atraindo a partícula pronominal aí, né, para que a gente utilize a prótese. Nenhuma das alternativas não seria a resposta, porque a gente tem uma alternativa que pode ser alterada aí, que seria os candidatos se retiraram. Por quê? Pode ser os candidatos retiraram-se ou se retiraram, porque a regra está dizendo lá em cima, né? Caso não haja situações atrativas, eu posso colocar uma ou outra, ok? Tá certo? Aí a resposta CO, tá? Vamos lá. Admirou-me a despesa, porque não, espaço, que o presente, espaço tão claro. Nessa próxima, aí a gente tem uma outra questão que trata também da utilização das partículas pronominais. Vejamos. A resposta para essa questão é a letra A, né? Por quê? Porque eu tenho aí a partícula negativa aqui atraindo, deixa eu marcar aqui, ó, não, certo? Então, de cara aí, eu já posso dizer que eu excluiria a letra B, a letra D e a letra E, certo? Me havia dito, tá? Me havias dito, temos aí as duas letras A e C, que o presente iria custar-te, certo? Ou iria te custar. Veja, vou trazer para vocês o exemplo do regramento aí no próximo slide para justificar, tá certo? O primeiro está bem claro aqui, não. Veja só, gente. A colocação pronominal deverá ser feita no meio do verbo, é mesóclise, tá? Quando o verbo estiver conjugado no futuro do presente, o do indicativo, no futuro do pretérito indicativo. Eu não tenho essa perspectiva de utilizar aí, certo? Iria, certo? Iria, eu tenho a perspectiva do uso do verbo. Vamos ver, ajudar-te-ei no que for preciso, comprometer-se-iam mais facilmente se confiasse mais em você. A resposta certa dessa questão aí é a letra A por conta de uma situação. Ó, eu tenho verbo no infinitivo, ok? E não tenho nenhuma partícula que atraia antes desse verbo infinitivo a utilização do pronome. Então, por isso que a resposta certa é a letra A. Entenderam? Passando para a questão adiante, indique a sentença em que o pronome deveria estar proclítico, tá? De acordo com as normas gramaticais de colocação de pronomes atos. Proclítico seria próclise, tá? Então, observando aí, ó, a gente tem algumas palavras que atraem o sentido do uso, né? No sentido negativo, do advérbio, pronome relativo, conjugação subordinativa, enfim, essas situações que atraem o uso, né, dessas partículas pronominais. Olha aí, ó. Palavras que atraem o uso da próclise, mais uma vez, de sentido negativo, tem exemplos aí, nada e ninguém. Advérbios, também exemplos aqui, onde os pronomes relativos, indefinidos e demonstrativos, certo? Tá aí que, todos, isso. Conjunção subordinativa, como, em, tá? Olha o exemplo aí, era noite quando lhe telefonava. Então, todas essas partículas a gente atrai o uso da próclise, tá? E veja aí, ó, temos aí uma sentença na letra D. Deixa eu tirar minha carinha aqui porque está atrapalhando a visualização. Compramos a escultura que assemelha-se a uma ave. Ora, eu tenho aqui, gente, o emprego do relativo aqui, ó, tá certo? Que a gente fala aqui em cima, é advérbio, tá? Ou, perdão, a partícula relativa, né? Aqui, ó, relativos, indefinidos e demonstrativos. Está aqui, ó, o relativo aqui em cima, ó, vou marcar aqui agora, ok? Então, a resposta certa deveria ser, tá? Letra D, por conta dessa partícula aí. Ok, gente? Tá? Legal? Bem, vamos partir para a próxima. Espero que vocês tenham entendido. Deixa eu aparecer aqui, tá? Espero que vocês tenham
tenham aproveitado essas situações até o momento do uso das partículas pronominais, certo? Não é uma situação bastante difícil, né? Há de se prestar bastante atenção apenas à situação do regramento, né? Essas partículas atrativas são as que mais acontecem aí e que mais dificultam o uso das partículas pronominais. Ok? Entenderam? Bem, vamos passar adiante para o nosso próximo tema. Deixa eu me dar aqui uma arrumada para vocês. Só um momento. Ok, gente. Então, dando sequência à nossa aventura aí da primeira aula, tá? Verificamos agora o uso de certas palavras. Né? Eu separei aí algumas palavras que são mais corriqueiras, né, para trabalharmos. Vejamos aí a primeira, né? Diferenças entre o verbo, a aplicação do verbo, né? A, I, de haver, tá? E a partícula preposicional aqui indicando com a ideia de distância, tá certo? Então, HA, o verbo haver, refere-se a um tempo transcorrido, ou seja, se eu for pensar em passado, tá? Eu estarei me referindo, tá? A referência se dá no que diz respeito ao tempo pretérito, tá? Haver, ok? Se eu estiver me referindo ao futuro, eu vou utilizar simplesmente a partícula a. Veja aí o exemplo, né? Não nos vemos há 10 dias, faz referência a dias passados, então o verbo tem que ser haver no pretérito, tá ok? Quando isso é de futuro, como no exemplo, só nos veremos daqui a um mês, a partícula a ser evidenciada aí é a, ok? Acerca de, junto, certo? Logicamente a preposição separada aí depois, né? De, ok? Vou marcar aqui, ó. De, certo? Iguala a sobre, certo? Então, se eu estava falando sobre o trabalho, estava falando acerca do trabalho, tá? Quando eu quero me referir à distância, quantidade, eu vou separar essa partícula, né, do cerca, ó. A cerca de. Vivo a cerca de 10 quilômetros daqui. Tá? Quando eu quero me referir a um tempo transcorrido, utilizando essa referência, eu vou substituir o a por HA do verbo haver. Tá? Refere-se a um tempo transcorrido. Olha aqui, ó, HA cerca de é um tempo transcorrido. Ok? Certo? Bem, seguindo aí, a utilização ao encontro de encontro a, né? Muito comumente percebemos a utilização dessas partículas aí de forma equivocada. Ir ao encontro de é a favor de, em conformidade, eu quero. Tá? Estamos satisfeitos porque sua decisão vai ao encontro das nossas. Eu quero, é uma objetividade. Mas se eu quero ir contra a ideia, de uma forma oposicionista, né? Uma ideia de oposição, eu vou utilizar de encontro a. Então, não venha de encontro às minhas oposições. Tá? Ficamos insatisfeitos porque a sua proposta vai de encontro aos nossos desejos. Ok, gente? Tá? Certo. Abaixo, junto, né? E abaixo, separado. Tem diferença? Tem diferença, sim. Olha só. Abaixo, junto, né? Embaixo, tá? Embaixo, tá? Certo? Faltou até um i aí, tá? Um erro de digitação, por favor. Certo? Sob. Olha o exemplo. Sua classificação foi abaixo da minha. Sua média foi abaixo da esperada, tá certo? Tá? Abaixo é para baixo, até embaixo, tá? Eles puseram o apartamento abaixo, derrubaram, tá? Colocaram no chão, ok? Certo? Vamos lá. Próximo, as diferenças de mal com U e mal com L. Lembro-me que já trabalhamos isso no último encontro, né? Alguém perguntou alguma dúvida, alguma coisa assim, eu lembro de ter falado sobre isso, né? Mal com U opõe-se a bom. Ele é um mau profissional, é mal com U. Ele é um bom profissional, ele é mau profissional, certo? O mal com L, ele pode ser advérbio, certo? Ele está trabalhando mal, é o contrário de bem. Ele está trabalhando bem. Então, mal, o contrário de bom. Mal com U, mal com L, é o contrário de bem, certo? Esse mal com L pode ser uma conjunção, ó, logo que, assim que, quando. Exemplo, mal você chegou, todos se levantaram. Okay? Assim que, logo que, quando você chegou, todos se levantaram. E também pode figurar como um substantivo, tá? Por exemplo, ele está com o mal incurável.
esse substantivo poderia ser a referência a uma doença, a um defeito, um problema, alguma questão relacionada a essas perspectivas. Aqui, ó, doença, um defeito, um problema, como estou listando para vocês. Certo, gente? Vamos lá, seguindo. Aí eu tenho as expressões afim junto e afim separado. Lembre-se, afim separado com o objetivo de, com o propósito de. Quando a gente fala dessa forma, a gente separa as partículas. Se eu separo as partículas, eu estou me referindo a afim separado. Afim junto é de afinidade, significa igual, é semelhante, ok? A princípio ou em princípio também figura como muitas situações de erro. Inicialmente, né, a princípio, antes de mais nada, começando, no começo, iniciando, num princípio momento, ok? A princípio eu gostaria de alegar, a inocência do réu. Né? Agora, quando eu falo em princípio, eu estou me referindo teoricamente em tese, supondo uma situação perspectiva. Tá? Lá, adiante, desse ou daquele, não vou nem me ater muito a essas situações que eu tenho certeza que vocês estão bastante ligadinhos nisso daí. Ora, deste e daquele configuram como expressões de distanciamento. Deste está próximo de quem fala. Deste, próximo a mim. Se eu estou falando com alguém e a situação, a coisa, aquilo que eu estou me referindo está próximo da pessoa com quem eu falo, eu vou utilizar a expressão desse, ó, aqui, ó. Agora, se aquilo a que eu estou me referindo, juntamente com a pessoa com quem eu estou falando, está longe de nós dois, então eu vou utilizar daquele. Essas perspectivas, né, de direcionamento de distância também figuram muito dentro das orações e que as pessoas muitas vezes confundem. Olha, eu estou falando o que eu vou falar neste momento, ou seja, eu ainda vou dizer. Né? Agora, aquilo que você já citou um assunto antes, e aí você vai começar uma outra expressão. Então, nesse sentido, você já falou. Com essa perspectiva, você já falou aquilo antes, tá certo? Se eu vou me referir a várias situações ao mesmo tempo, aquela ideia se difere dessa ou desta, se eu ainda vou dizer, tá? Entenderam? Muito bem. Onde e aonde, lembre-se sempre que onde configura a localização exata, fixa, tá certo? Lugar em qual a pessoa está, tá certo? Aonde configura uma situação de movimento, tá? Ao lugar que, em direção a, para o lugar que você está indo, né? Em que direção, para qual lugar? Então, aonde você vai e onde você está, nunca aonde você está, porque está já indica uma situação estática, tá? E esse lhe e o, tá? Muita gente confunde aí, ó, cuidado, tá? Não se pode, no padrão culto, usar pronome lhe com verbos que pedem proposição, tá? Olha só os exemplos, gente. Esta casa pertence, tudo que pertence, pertence a alguém, tá certo? Aqui, ó, a Marcos. Então, essa casa lhe pertence todas as vezes que necessitamos utilizar essa partícula é porque eu estou colocando um verbo que exige uma preposição, tá? Eu proponho a você, quem propõe, propõe a alguém alguma coisa. Então, eu lhe proponho, né? Eu nunca posso dizer eu o proponho, eu a proponho. Eu lhe proponho, tá certo? Tá? Eu disse a ela que viria, eu lhe disse, porque quem diz a alguém, alguma coisa. Agora, não cabe o uso de lhe quando os verbos não exigem preposição. Nesses casos, o correto é o emprego da proposição o ou a. Né? Fábio ama Carolina. Quem ama, ama alguém. Então, não posso Fábio lhe ama. Né? Estou me referindo a alguém. Quem ama, ama alguém. Fábio a ama. Tá certo? Maria espera Paulo. Quem espera, espera alguém. Tá? Então, Maria a espera. Tá certo? Maria o espera, perdão. Ok? E por último, temos aí... Ok. Porque junto em frases afirmativas. Então, gente, vamos separar dessa forma para ficar bem fácil. Ó, junto em tudo, certo? Sempre porque. Tá? Se eu tenho porque junto e junto, as frases afirmativas, certo? Sempre terão o porquê junto. Tá? Notem que as explicativas são explicativas de causa, né? São as causais. Ó, não fez boa prova porque não estudou. Para que eu utilize o acento nesse porquê junto, essa palavra tem que estar substantivada. Como é que eu substantivo? Eu vou colocar uma partícula preposicional antes.
como se eu estivesse substituindo assim, o motivo, né? Não sabemos, aí o exemplo, não sabemos o porquê da sua conduta, não sabemos o motivo da sua conduta arrogante, certo? Então, juntou as duas, eu estou dando informação. Com as duas, eu estou dando informação. Só que o porquê sem o acento eu estou explicando, certo? Tá? E o porquê sem acento, eu estou substantivando esse porquê, como se eu estivesse substituindo, eu pudesse substituir ele por uma outra palavra. Agora, o porquê separado sempre está perguntando. Porquê separado sempre pergunta. Tá? Separado sem acento, ele está no início. Separado com acento, ele está no final. Tá? Então, o porquê junto, ele sempre está respondendo, afirmando alguma coisa. Só que um ele explica sem acento, o outro ele pode ser substituído por uma palavra. Tá? É o com acento. Porque separado sempre pergunta, tá? Perguntando é sem acento, no início, perdão, perguntando no início, e por que com acento no final, ok? Eu preparei para nós praticarmos alguns exercícios, certo? Vejam só, reescreva preenchendo as lacunas com porquê separado, porquê junto, né? Porquê junto com acento, porquê separado com acento. Lembrando, porquê separado sempre pergunta, né? Sem acento no início, com acento depois. Os outros dois respondem, um com a perspectiva de figurar como explicativa, causal, e uma outra substantivada. Vamos lá? Bem, temos aí de cara uma pergunta, né? Não preciso nem ler a frase. Ora, se está perguntando, só pode ser aí a letra B ou a letra E, tá? Das duas. Não será porque aí ele tem uma pergunta aí também, né? Então, essa pergunta está figurando, já não está mais no início da frase, né? Ela já flutuou, certo? Então, ela vai ser separada, ok? Então, só pode ser aí a letra A, não é isso? Se não estou enganado, exatamente a letra A, tá? Passou aqui o slide, mas tudo bem, tá? Letra A. Bem, próxima aí, completa as lacunas com as expressões estada, ou estadia, onde e aonde. Bem, eu não mostrei lá estado e estadia, mas a diferença entre elas são bastante pontuais. Estadia é sempre para um veículo, tá? Um navio, a estadia do navio, né? A estadia do carro, certo? A estadia sempre estada para tempo que você passa hospedado em algum lugar, certo? Estada, nós. Estadia, o objeto de locomoção, tá? Onde nós vimos aí, certo? A oração aí quer que... Aonde ou onde quer que eu me hospede. Então, seria... eu falei que aonde movimentação, então não pode ser aonde, sim onde. Não é isso? Então, a resposta certa aí, ó, só pode ser a letra B, C ou E. Não é isso? Depois que eu me hospede, procuro logo saber o preço da... Se eu estou falando de hospedagem, só pode ser o quê? Estada. Então, aí a gente já acaba com a resposta aí, que só pode ser a letra B de bola. Não é isso? Tá? Exatamente. Tá, vamos lá. Na próxima questão, a gente tem aí, assinale um único exemplo cuja lacuna deve ser preenchida com a primeira alternativa da série dada nos parênteses. Estou aqui afim, afim junto e afim separado. Lembre-se, com o objetivo de é sempre separado, tá certo, gente? Então, estou aqui a fim de ajudar, com o objetivo de ajudar os fragilizados. Não é essa. A bandeira está arreada ou arriada? Arrear é de arreios, tá certo? Arriar é de baixar, então não posso substituir pela primeira. Serão punidos os que infringirem, né? Aí tem uma diferença de utilização dessas duas palavras. Infligir é o ato de praticar uma ação fora do comum, certo? Aquilo que tem como infração, tá certo? Não pode ser, eu não posso substituir a segunda, né? A segunda que ele quer, né? Então, a lacuna preenchida com a primeira alternativa da série dada, não posso, certo? O correto seria a segunda, tá certo? Letra D, são sempre valiosos os... Aí está na cara, não pode ser, porque a palavra está escrita errada, né? Não posso colocar essa alternativa aí, só pode ser a letra E. Moro
cerca de 100 metros da praça principal, a cerca de, perdão, de 100 metros separado ou a cerca junto, tá certo? Ó, essas perspectivas, gente, são bastante pontuais, porque comumente essas expressões aí, a fim de, arriar, acerca de, elas figuram comumente no nosso meio comum de comunicação, tá certo? Aí a resposta certa é a letra E, né? Ó, é o único exemplo cuja lacuna deve ser preenchida com a primeira alternativa da série dada, tá certo? Acerca de. Acerca de significa distância, tá certo? Tá? Bem, gente, voltando então, vamos lá. A última questão, né, já para que vocês apontem os erros e façam as correções quando necessárias. Né? Já conversamos sobre isso na semana passada. Bem, eu tenho a expressão estou, né, certo? Está aqui, ó, que estou marcando. E eu tenho semana passada. O correto deveria ser, já conversamos sobre isso, o assunto já passou, aqui deveria ser corrigido. Tá? Evite comer fora da área reservada a fim de, com o objetivo de, corretamente, evitar os problemas. Tá certo? Quem respondeu assim, que estava correto, perfeito, acertou aí. Ela não me disse o porquê, olha, a partícula pronominal aqui, depois, antes do não, atraindo aqui, ok? Agora, por que está separado? Não deveria estar aqui separado, porque é explicativa, ok? Então, deve ser corrigido aqui. Aqui, ó. Tá? Envio este documento para que esta autoridade adote as providências que esse caso requer. Esse caso, esta autoridade e este documento. Eu estou enviando este documento, ok, para essa autoridade que está longe de mim, tá certo? Que está recebendo, para que adote as providências que esse caso requer, tá certo? Então, isso aqui deveria ser corrigido para essa autoridade. Essa aqui, ó, estou marcando aqui, ó, ok? Na letra E, eles utilizavam, uniformes afins. Né? Esse afins não é com o objetivo de, para não confundir a placa. Afins deveria ser junto aqui, né? Uniformes iguais, idênticos, né? Certo, gente? Então, esse afim deveria ser corrigido aqui, ó. Se você não fez as atividades, eu tenho que fazê-las. Por quê? Né? Esse porquê aqui é uma pergunta, né? No final de frase deveria estar ok, ó, acentuado aqui, não é isso, ó, não é isso, tá? Então tem que corrigir aqui. Meu irmão chegará no dia 15 desse mês. Eu estou no mês? Então no dia 15 deste mês, tá certo? Deste mês. A não ser que eu esteja me referindo à situação hipotética de conversação, né? Eu falei um mês que deveria acontecer e não aconteceu. Eu deveria chegar no dia 15 desse mês. Mas ele chegará, estou afirmando. Então o mês ainda vai vir. Né? Então, ou já estamos nele, deste mês deveria ser o correto. Saberias explicar por que as abelhas fazem o mel? Aqui é uma situação de pergunta, né? Uma pergunta, tá? Deveria estar separada aqui, tá? Corrigimos. Por que? Aqui já, né? É uma pergunta separada, sem acento, ok? Bem, gente, finalizamos aí com esse exercício. O nosso primeiro encontro demorou um pouquinho, né? Porque havia muitas coisas a tratar. Eu espero que vocês tenham gostado. Encaminhem para o ambiente das dúvidas tudo que ficou pendente, né? Se caso haja alguma necessidade, estarei à disposição de vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Um ótimo fim de semana. Lembrando que a partir de segunda-feira teremos já uma atividade postada já como preâmbulo para a aula seguinte. Tá? Fique com Deus e até a próxima, ok? Um abraço.